Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, enfim, Lucas Paquetá livre para poder voltar a jogar e poder jogar com a camisa do Clube do Coração, o Clube de Regatas do Flamengo. Clube já sabe quanto precisa desembolsar para a contratação em definitivo do jogador. Nós vamos trazer aqui para vocês. A BBC de Londres confirmou: Paquetá está livre da injusta acusação de manipulação de resultado. E nós vamos trazer o que poderá fazer o Flamengo contratar o jogador, todos os detalhes, o que a gente precisa romper de barreira ainda, não é só o valor, tem algumas questões que vocês vão saber aqui de forma exclusiva, que vocês não ouviram ainda, sobre Lucas Paquetá, a possibilidade de jogar no Flamengo. Jogador deve ser a referência técnica da equipe e também fora de campo. Uma virada de página de 2019, ele sendo a referência desse novo Flamengo, Flamengo 2025, com a cara do novo presidente, que é o que deseja o próprio presidente, numa reformulação de elenco que ele já havia planejado anteriormente. E agora, com os recursos e com a janela principal europeia, ele vem fazendo, né? Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Eu queria pedir a vocês para que subam. Olha, galera, sobe com tudo o like. Vamos com tudo, todo mundo. Vamos dar informações exclusivas aqui sobre Lucas Paquetá. Você vai gostar, você vai entender todo um cenário diante de olhares de pessoas que têm, né, aqui o contato com o jogador. Nós vamos rolar, vamos colocar aqui a nossa vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Vai subindo o like. Galera, Lucas Paquetá no Mengão, é isso, a possibilidade é real e nós vamos explicar para vocês. Enquanto o Paquetá não chega, o Flamengo tem aí, né, e o Flamengo tem ainda um caminho para percorrer para que ele possa chegar. O Flamengo teve a chegada hoje do Emerson Royal. Emerson Royal, jogador que é mais uma contratação do Flamengo, né? O Flamengo que foi às compras na Europa, realmente atropelando o mercado, né? Contratou o Jorginho, que já atuou no Mundial de Clubes, já vem atuando no Flamengo como titular, inclusive, em várias partidas. Contratou o Saul Niguez para ser o novo camisa 8. O Emerson Royal, que chegou hoje, inclusive, nessa madrugada, ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, recebido por torcedores símbolos do Flamengo, e a gente vai trazer para vocês aqui. Samuel Lino, jogador, olha, muito bem avaliado, vem treinando, vem fazendo um trabalho especial com o seu preparador físico pessoal e poderá já chegar ao Flamengo para jogar, hein? Jorge Carrascal, esse jogador que deve chegar ao clube nos próximos dias, não há mais nenhum tipo de pendência envolvendo o jogador nesse momento, segundo o próprio empresário confirmou recentemente a TV, a duas TVs russas, né? Então o Flamengo tendo aí o Jorge Carrascal chegando para poder atuar no Mengão. A gente vai trazer aqui para vocês também, além do Jorge Carrascal, dos jogadores que a gente está trazendo aqui, que o Flamengo terá nessa temporada, hoje chegou mais um. E quem chegou foi um jogador que acredito ter uma importância enorme, porque lateral direito, galera, é uma carência no futebol atual, no futebol mundial.
né? E o Flamengo ter agora essa possibilidade de contar com o Emerson Royal é uma possibilidade muito real. É um jogador que não está na primeira prateleira, mas assim, não é fácil você contratar laterais direitos hoje no cenário nacional e internacional também. Emerson Royal chegou e essa foi a reação do Royal ao chegar. Olha aí. Emerson, rindo, sorridente, feliz, imagens do nosso repórter Davi Azevedo, que esteve no aeroporto trazendo aí para o nosso amigo, a equipe do Paparazzo. Olha aí, ó. Emerson Chegando Royal. nesse momento o Emerson Royal, novo jogador do Clube de Regatas do Flamengo. chegou daí. Lateral direito de 26. Lateral direito de 26 anos. Aqui a gente coloca aqui para vocês. Vamos na fonte, depois temos 2 milhões. O Royal é mal, pega um, pega geral hoje. O Royal é mal, pega um, pega geral hoje. Coisa boa. Isso é bom. Bacana, né, rapaz? Ele chegando, engraçado que ele ficou meio tímido ali, o Royal é mal, pega um, pega geral, e ele ficou assim meio tentando acompanhar a música, né? Não conhecia. Para quem não sabe, essa música era do Júnior Baiano, né? Júnior Baiano que atuou no Flamengo e a torcida cantava essa música para ele, né? O Baiano é mal, pega um, pega geral, e essa música parece que vai ficar para o Emerson Royal, é isso mesmo. Flamengo terá aí a grande possibilidade de contratar Lucas Paquetá. Segundo a BBC de Londres e alguns veículos, né, ingleses, o jogador está absolvido e será apenas comunicado de forma oficial na próxima semana, mas já saiu, inclusive foi comunicado ao jogador e ao clube, ao West Ham, que o jogador está liberado para poder atuar e livre da injusta acusação de manipulação de resultado. Absurda, injusta. A gente já dizia isso aqui para vocês, a gente vinha trazendo para vocês desde o início do ano que o jogador seria absolvido, mas que tentavam pegá-lo como bode expiatório, né? Por uma situação que não faz o menor sentido. O jogador entregou o seu celular desde o início das investigações, não pegaram nada, 1 ano e meio investigando o jogador. Enfim, um absurdo. E tá aí, ninguém pode falar mais nada. O jogador cumpriu com todos o processo certinho, fez todas as etapas, colaborou com a investigação e está livre e de forma merecida. Lucas Paquetá, de acordo com, a gente já vinha trazendo isso para vocês há algum tempo, que ele interessa e muito ao Flamengo. E o Flamengo também é interessante para ele. O Paquetá tem propostas já para o West Ham, né, que já chegaram propostas do mundo árabe e que ele não quer jogar na Arábia. Ele diz que o ideal é ele sair para jogar no Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo. A gente tem percebido que muitos da imprensa aqui, inclusive, muitas pessoas que comentam o caso nas redes sociais dizem: mas não tem como, porque o Paquetá agora que está livre, ele vai jogar no Liverpool, vai jogar no Arsenal, vai jogar nos clubes europeus, porque todos querem a contratação do jogador. Entendam uma coisa é querer. Primeiro que ele não vai jogar a Premier League, ele precisará sair de lá, até porque ainda não está definido isso, mas existe uma grande possibilidade do West Ham e o próprio Paquetá entrarem com um processo contra a FA, né? FA Liga, né? Que é a Liga Inglesa de Futebol. A Federação Inglesa, perdão, a Liga não, a Federação Inglesa de Futebol, que estava acusando o jogador de forma injusta e por conta disso ele perdeu uma série de contratos, problemas psicológicos, uma série de situações que o jogador passou de forma injusta. Até mesmo pela demora do veredito, a demora do julgamento, tudo isso fez com que a cabeça do jogador entrasse em paranoia, e com toda razão, né? Ele que colaborou, fez todo o processo para poder ajudar, né, durante as investigações, e simplesmente trataram o jogador durante todo o momento como um criminoso,
a própria imprensa da Inglaterra, então o jogador não vai permanecer por lá, até porque vai processar. É muito possível que isso aconteça, a gente não pode afirmar aqui. A Federação Inglesa. Mas outros clubes da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha e tal. O Lucas Paquetá decidiu. Ele quer jogar no Flamengo e quer voltar para o Rio de Janeiro. Existem duas barreiras para se confirmar esse desejo do torcedor e do Lucas Paquetá. Uma delas é a esposa do jogador não está convicta de que voltar para o Brasil é o melhor para ele. E ela tem algumas razões pessoais que eu não vou entrar aqui no mérito, eu não vou aqui dizer quais são as razões pessoais, né? Mas ela tem algumas situações pessoais, razões pessoais, onde ela tem essa resistência, mas há um entendimento que, se for bom para o Lucas, se é o que ele deseja, se precisa para poder tirar esse peso e estar feliz novamente, ela aceitaria. Para isso, é necessário o carinho da torcida do Flamengo. Por isso, a importância dessa manifestação que nós estamos fazendo nas redes sociais e que eu peço para você colocar aqui. Você quer ver o Paquetá de volta? Vamos amolecer o coração da Duda e também de todos envolvidos no caso, colocar lá a hashtag Paquetá no Flamengo. Ontem eu falei a hashtag errada, falei Paquetá no Mengão. Vamos todo mundo colocar igualzinho. Coloca agora aqui nos comentários, vamos encher os comentários da hashtag Paquetá no Flamengo. Hashtag Paquetá no Flamengo. Todo mundo colocando. Vamos colocar aí para poder mostrar o carinho que ele vai ter aqui, voltando para casa e recebendo o carinho da nação. A outra barreira é o valor que o West Ham quer receber. O Flamengo tem alguns modelos nessa negociação, que é o empréstimo por 1 ano, porque o jogador poderá se valorizar muito indo para a Copa do Mundo e o West Ham ganhar muito mais. Mas o Flamengo também está disposto a comprar o jogador. O West Ham pede 30 milhões de libras. No entanto, a gente já tem recebido algumas informações da imprensa londrina, né, da imprensa de Londres, da Inglaterra, que o West Ham aceita negociar o jogador por 25 milhões de libras. E aí o Flamengo precisa desembolsar essa quantia, né? Fato que é um jogador caro, não é uma contratação tão simples, mas o Flamengo pagou quase isso para a contratação do Samuel Lino, né? Um jogador que é um bom jogador, sem dúvida, mas que não tem identificação com o Flamengo, não é aquela virada de página que a diretoria deseja, né? O Lucas Paquetá, a diretoria tem todo um desejo de contar com o jogador e explorar a imagem dele como a figura central de uma mudança, né, de uma mudança de elenco, uma remodelação no elenco do Flamengo, sendo ele a figura central, como foi o Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol em 2019, 2020, 2021. O Lucas Paquetá representaria uma nova era dessa gestão, né? E com a assinatura da gestão atual, né? Não é um jogador que atuou nesse período de 2019 para cá, muito pelo contrário, ele saiu em 2018, né? E ele tem essa tristeza, né? De justamente no momento que o Flamengo ele roeu o osso e no momento que o Flamengo se estruturou e montou um grande time, ele saiu. Então agora deseja retornar para ser essa figura central, aquele cara que inclusive poder vestir a camisa 10 no futuro, depois que o Arrascaeta sair, não é desejo dele e da diretoria e de ninguém tirar a camisa 10 do Arrascaeta, mas no futuro, né, o Arrascaeta, inclusive, é um jogador que vive com problemas de problemas físicos, problemas chateado com a diretoria, né, porque a diretoria não quer uma renovação com o jogador. Então, assim, não se sabe se o Arrascaeta vai continuar no clube, podendo sair, inclusive, no final do ano, não para essa janela, mas no final do ano ou na próxima janela, ou até mesmo esperar o fim do contrato e deixar o clube. E a diretoria não faz tanta força, né, cara? A gente percebe que há realmente esse movimento. O Rodolfo Landim já dizia na época que eu não quero que o BAP ganhe porque eu sei o que ele deseja. E o que ele deseja é realmente dar a sua assinatura, né, fazer esse movimento de renovação,
de mudar o elenco do Flamengo para poder ter a assinatura própria da sua gestão e, por isso, a contratação de inúmeros jogadores, chegando muitos jogadores. E, assim, não que ele diminua os que lá estão, mas você vê o que aconteceu com o Pedro, o que aconteceu com o próprio Arrascaeta, de não querer renovar. Numa análise do BAP, ele já tinha essa percepção, na época que ele era dirigente, há um entendimento dele que esses jogadores ganharam muito no Flamengo e hoje não tem essa ambição toda, né? Entende que se escora naquilo que ganhou. Tudo bem, eu acho que nisso ele tem razão. Bom, aqui a gente não vai ficar explorando o que ele tem razão, o que não tem. Fato é de que ele quer ter o Lucas Paquetá como essa figura central, né? E esse é um desejo dele como presidente do Flamengo, então não vai medir esforços para isso acontecer, para ser a imagem da mudança, do processo de reformulação do elenco, o Paquetá ser essa imagem que vai refletir uma mudança, e uma mudança vitoriosa, temos certeza, do Clube de Regatas do Flamengo, com uma série de jogadores chegando, e o Paquetá sendo essa figura central, né, para poder explorar a imagem dele, ser o cara que vai ficar estampado em todas as imagens que o Flamengo for divulgado daqui para frente. E aí muita gente falando, mas aí o Flamengo não vai ter dinheiro, não tem como. Gente, o Flamengo ainda vai vender jogadores. Está para chegar uma proposta para o Matheus Gonçalves, que, assim, é uma pena, né? Mas o jogador precisa deixar o clube. É um desejo dele, ele tem poucas oportunidades, a parte tática do jogador não agrada ao Felipe Luiz. E aquela coisa, jogador jovem acaba sendo negociado mesmo porque tem o desejo de jogar na Europa. Então, vai chegar ainda, nos próximos dias, nessa janela, uma proposta para o Matheus Gonçalves. O Flamengo vai ter ainda mais recursos financeiros para poder investir e contratar novos jogadores. Enfim, Lucas Paquetá tem um jogador jovem ainda, 27 anos, tem muita força física, versátil, joga em todas as posições do meio-campo. Avaliado no Transfer Market por 28 milhões de euros. No entanto, como a gente falou aqui, né, o West Ham aceita negociar o jogador por 25 milhões de libras, o valor que eles partem, né, mais ou menos ali 30 milhões, mas aceita negociar por um pouco menos. Ele tem contrato com o West Ham até 2027, quer dizer, não é um tempo longo, então faz com que o West Ham queira uma negociação o mais rápido possível, porque daqui a 2 anos ele terá o término do seu contrato, daqui a 1 ano e meio ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Então, assim, o West Ham quer negociar, e tem o principal, o desejo de todas as partes. É difícil quando o Flamengo sai para contratar um jogador em que você olha e fala, pô, o Flamengo está tentando contratar, mas o clube não quer vender, como, por exemplo, o Tati Castellanos. Você vai ter que desembolsar muito mais recurso, muito mais dinheiro. No caso do Paquetá, não. O Flamengo quer, o Paquetá quer, o West Ham quer vender. Então, todas as partes querem o mesmo desfecho, né? E a gente acredita que, claro, que o West Ham quer vender, mas quer o retorno que ele entende ser o correto. E o Flamengo sabe que vai ter que pagar um valor alto para contratar o jogador. E o Flamengo tem esse recurso. Então, assim, a gente espera que a situação do Lucas Paquetá se resolva e que possa dar certo essa contratação. Eu vou pedir a você para subir de novo essa hashtag. Coloca aí nos comentários, todo mundo, vamos lá, Paquetá no Flamengo, mostrando o carinho da torcida do Flamengo com ele. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, em breve voltaremos com mais informações.